Olá, amados. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um momento com a palavra do Senhor. E nós vamos hoje meditar no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, versículo 16 e o versículo 17, que diz assim: E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amados, o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração. Nós conhecemos essa passagem quando fala, que o rei da Síria ele ficou, extremamente irritado, porque às vezes, que ele tentava atacar, o Senhor revelava para Eliseu e Eliseu avisava ao rei. E assim o exército da Síria não conseguia, obter êxito. E nessa fúria, o rei, ele quer saber quem conta as coisas para o rei de Israel. E alguém diz que era Eliseu. E ele pergunta, onde fica Eliseu? E alguém diz, em Dotã. E ele manda um grande exército de carros e cavalos para cercar Eliseu, para pegar Eliseu, amados? E quando Geazi, o moço de Eliseu, vê ao redor do lugar que eles estavam, ele olha para a campina, ele vê muitos carros e cavalos que vinham contra eles. Ele desespera e ele chama Eliseu, ele diz, olha quanto carro e cavalo, meu senhor, é o nosso fim. Não tem mais jeito, nós estamos acabados. Porque olha, nós somos 2 e olha quantos carros e cavalos vêm ao redor. Eliseu olha para ele e diz, maior é o exército que está conosco do que aqueles que estão ao redor. E aí ele diz, Senhor, abra os olhos dele. Abra os olhos dele, aleluia, para que ele veja o que eu posso ver. E quando o Senhor abre os olhos dele, ele vê o grande exército que o Senhor havia colocado ao redor. O grande exército do Senhor que estava ali para guardar. Ou seja, eles não eram somente os 2. Eles estavam em muito mais quantidade do que o exército do rei da Síria. E olha que era um grande exército, o exército do rei da Síria. Amados, o que eu quero trazer, o que o Espírito Santo traz ao meu coração para nós, nesse dia, é que muitas das vezes é assim que a gente se encontra. Cercados por carros e cavalos, por armas e soldados. Cercados, muitas das vezes. Mas aos nossos olhos nós estamos cercados. Porque Deus já mandou socorro, Deus já mandou providência, e o que Deus mandou é muito maior, glória a Deus, do que o momento, do que a situação em que nós estamos vivendo. Porque o inimigo, quando ele quer nos afrontar, quando ele quer nos diminuir, quando ele quer nos amedrontar, ele manda o melhor que ele tem. Ele prepara um grande exército, ele prepara grandes coisas, é para que a gente pare, é para que a gente pasme, é para que a gente desanime. Mas o Senhor, ele sempre vai mandar um exército muito maior, porque para cima do nosso Deus, relabassui, ninguém passa. Queridos, o que nós não podemos é estar como Geazi, com os olhos fechados diante os acontecimentos, com os olhos fechados diante a grandeza de Deus. Por quê, queridos? Porque naquele momento aquele jovem só via soldados, exército, carros, problema, morte, vamos ser pego. Ele só via as aflições do momento. Ele só via as aflições. E se continuasse, Deus não abrisse os olhos dele, ele poderia ficar, quem sabe, com depressão. Quem sabe desanimado. Quem sabe achando que não vai dar certo. Quem sabe começasse a fazer coisas para poder desistir. Mas olha a visão do homem de Deus. Maior é o que está conosco. Olha o tamanho do exército de Deus ao nosso redor. E o que o Espírito Santo quer trazer para nós dentro disso, amados? Eu confesso que nem eu sabia. Agora o Espírito Santo vai falando e eu estou falando para os irmãos. Ele vai falando aqui, eu vou falando. Queridos, nós estamos assim. Vendo os carros e os cavalos e os cavaleiros que vieram contra. Que vieram tentar nos parar. Que vieram tentar nos desanimar. Que vieram bloquear a promessa. Mas olha, abre os teus olhos. Maior é a providência, é o socorro, é a promessa do que este momento que vem contra as nossas vidas. E o que nós temos que permanecer é com a visão no alvo. Tem um alvo, vamos chegar nele. Tem um foco, é para nós.
Sabe por quê? Quando a gente está sem alvo, quando a gente está sem foco, quando a gente deixa de confiar em Deus para confiar em homens, nós começamos a falhar, nós começamos a pensar, nós começamos a julgar, nós começamos a difamar, nós começamos a envolver com coisas que não é para nós. Nesses últimos tempos eu tenho percebido algo, que já não é nesses últimos tempos, já vem de longas datas, mas que eu tenho percebido como está grande nesses últimos tempos. Querido, nesses últimos tempos, nós estamos perdendo tempo. Perdendo tempo. Por quê? Porque cercou. Cercou porque Deus permitiu. Tem algo para aprender nesse cercado. Mas aí as pessoas começam a ficar desesperadas porque não estão entendendo a agir de Deus, não estão enxergando o exército de Deus. E estão agindo de forma errada. Estão usando as armas erradas. Estão atacando os inimigos errados. Amados, hoje o que a gente vê, o que eu mais vejo hoje, isso é notório, isso não é coisa, né, segredo. Amados, nós estamos preocupados se alguém está pregando um evangelho coaching, se alguém está pregando um evangelho do neopentecostalismo, se alguém está pregando isso, se alguém está pregando aquilo, se alguém está cantando que a vitória tem sabor de mel. Estão preocupados com isso, amados. E esses soldados que estão por aí cantando que quem te viu na prova não te ajudou, vai estar na plateia e você no palco. Esses soldados que estão aí pregando, seja coaching, seja da maneira que for, não estou contradizendo, eu estou dizendo apenas aquilo que o Espírito Santo traz ao meu coração. Enquanto nós estamos perdendo tempo, querido, o inimigo ele vai avançando para cima da igreja de Cristo. Não é para uma placa, não é para uma denominação, é para cima da igreja de Cristo que vai para o céu. Sabe por quê? Porque Paulo diz o quê? Paulo em Filipenses, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer assim, olha, eu estou preso, eu estou em cadeias. E escreva essa carta para os Filipos, mas em prisões. Mas não tem problema. Porque enquanto eu estou preso, muitos estão animando a pregar o evangelho. Claro que tem alguns que estão pregando por contenda, inveja, ciúmes, para ver se a minha dor aumenta, mas contanto que Cristo seja anunciado. Olha o que Paulo diz, contanto que Cristo seja anunciado. Olha o que Jesus disse, quem comigo não se ajunta, espalha. Então quer dizer, quem se ajunta com Cristo, está junto com Cristo. Querido, falar de Cristo, a gente não tem que ficar preocupado que maneira que vai falar de Cristo, desde que fale o que está escrito na palavra. Falou o que está escrito na palavra, falou de Cristo, o resto, o trabalhar é do Espírito Santo. Até porque quem encontra, decanta, ela baixou uma vez com o mestre. Quem entra no santo dos santos uma vez, nunca mais ele perde o foco do Senhor. E aí ele pode deixar de ouvir o que você chama de evangelho coach, ele pode deixar de ouvir o que você chama de novo evangelho, ele pode deixar de ouvir que a vitória tem sabor de mel, mas atrás de Cristo ele vai. Na presença de Cristo ele vai continuar. Então nós estamos mudando a situação, nós estamos guerreando contra os próprios soldados que estão falando de Cristo, para poder, talvez, ter o que fazer. Enquanto que nós temos é que abrir os olhos e ver que Deus é maior, Ele está conosco, e os inimigos chegaram, tentaram nos bloquear, tentaram nos parar, só tentaram. Porque quem crê na promessa, avança e chega. E nesta hora vamos pedir ao Senhor, Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos olhos. Aleluia, para que nós possamos ver, para que nós possamos entender, para que nós possamos participar desse momento, mas confiantes no Senhor, com os olhos bem abertos e guerreando com o inimigo certo, guerreando com as coisas certas, falando aquilo que é correto. Porque, amados, quem nos chamou, quem nos elegeu, quem nos escolheu, quem colocou um propósito, Ele é fiel. Ele é fiel. E enquanto nós estivermos olhando da maneira correta, prosseguindo da maneira correta, aleluia, nós vamos chegar, nós vamos enxergar e nós vamos avançar aonde o Senhor tem para as nossas vidas. Então não importa, está cercado aí pela colina, não sei qual a tua colina, mas está cercado, querido. Olha e vê o que te cerca e pensa, o que está por fora é maior desse exército que te cerca. Está por dentro, está por fora, está em todo lado. Esse exército é só para te treinar. Esse exército é só para te meter medo. Ah, mas o nosso é maior, Jesus é maior, o que está conosco é maior, querido. E nesse tempo apaixone cada vez mais por Cristo, busque Cristo, entre na presença de Cristo, avance com Cristo, Deus, o Espírito Santo, e nós vamos chegar, nós vamos chegar, nós vamos chegar. Amados,
Fiquem com Deus, a paz do Senhor, e que essa palavra venha falar no teu coração. Compartilhe com o máximo de pessoas, para que todos nós possamos ouvir a palavra do Senhor e os nossos olhos se abram a cada dia mais. Fiquem com Deus.